Flamengo chegou em sua quarta final de Libertadores na história e tem tudo para ir em busca do tricampeonato continental. Mas até chegar na decisão, aconteceu muita coisa, como troca de treinador e tudo mais. Então nesse vídeo a gente vai ver a trajetória completa do Flamengo até a final da Copa Libertadores de 2022. Mas para falar dessa temporada, a gente tem que ver como o Flamengo terminou 2021. E assim, em 2021 o Fla também teve troca de técnico e até tiveram boas campanhas, sendo campeão da Supercopa do Brasil e do Carioca. Mas no Brasileirão terminaram em segundo lugar, na Copa do Brasil tomaram 3-0 em casa do Atlético Paranaense e chegaram na final da Libertadores, mas perderam também e ficaram com o vice. Aí com o vice da Liberta, a diretoria do Flamengo decidiu demitir o técnico Renato Gaúcho e para 2022 iam ter um novo treinador. Aí como em 2019 o Flamengo viveu o seu auge com o técnico português, para 2022 a diretoria foi atrás de outro português que tinha muito potencial, o Paulo Souza. O Paulo Souza era treinador da seleção da Polônia e estava quase se classificando para a Copa do Mundo, mas quando o Flamengo veio, o cara aceitou, pagou do próprio bolso a multa para sair da seleção e foi pro Fla. Então no final de dezembro de 2021, o clube oficializava a chegada dele e nessa virada de temporada também fizeram contratações, como o Marinho vindo do Santos, depois veio o Fabrício Bruno do Bragantino, Pablo do Lokomotiv Moscou, compraram de fato o Thiago Maia, que estava ali emprestado até então, depois em abril trouxeram o goleiro Santos do Atlético Paranaense e lá vai. Mas não foi só compra, eles também perderam uma peça muito importante quando venderam o Michael pro Al Hilal. Mesmo assim o Flamengo era muito forte e ia com tudo, os caras tinham muita esperança de levar as taças, só que logo no começo do ano já veio um baque. O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil pro Atlético e perdeu o Campeonato Carioca pro Fluminense. Pois é, 2 títulos que tinha ganhado em 2021 perdeu nesse ano, mas tudo bem, tinham muita coisa para disputar ainda e no final de março aconteceu o tão esperado sorteio da fase de grupos da Liberta. Aí depois do sorteio, no grupo do Flamengo caiu times que prometiam ser duros de passar, como o Talheres de Córdoba, que foi o terceiro na classificação geral do Campeonato Argentino, Sporting Cristal, vice-campeão peruano, e a Universidade Católica, que foi a campeã chilena em 2021. Não era tão fácil assim não, mas o Flamengo ainda era o favorito máximo. Então no começo de abril, foram pro primeiro jogo contra o Sporting Cristal no Peru. Aí por causa das medidas contra a pandemia, o jogo ia ser sem torcida e o Flamengo foi com o goleiro Hugo, William Arão, Everton Ribeiro, Andreas Pereira, Gabigol, Bruno Henrique e companhia. E olha, não foi dos melhores jogos do Fla, mas com um gol do Bruno Henrique no canto e outro do Mateuzinho batendo cruzado, o Flamengo ganhou por 2-0. Aí o próximo jogo ia ser contra o Talheres no Maracanã e o Flamengo literalmente mandou no jogo. Logo aos 10 minutos, Gabigol abriu o placar e aos 25 Everton Ribeiro amplia com um chute no canto. Aí antes de acabar o primeiro tempo, o Talheres até diminui com um chutaço a queima-roupa, mas na segunda etapa o Everton Ribeiro vai lá e faz o 3-1, segunda vitória do Flamengo e o encaminhando a classificação. Mas se até ali foi tranquilo, na terceira rodada o jogo prometia ser muito difícil. Iam enfrentar a Universidade Católica no Chile. Pra tu ter noção, o Fla nunca tinha derrotado a Universidade Católica na casa deles. Então foram com tudo quebrar esse tabu e com um ataque muito forte, o Fla conseguiu fazer 2 gols com Gabigol e depois mais um com o Lázaro. Placar final 3-2. E uma coisa muito doida é que a Universidade Católica não deu nenhum chute certo no gol. Quem fez os 2 foi a própria zaga contra. Sim, então em 3 partidas o Flamengo ganhava as 3 e já estava quase que garantido no mata-mata. Mas aí na partida seguinte, o Flamengo encarou o Talheres lá na Argentina e acabou empatando o jogo em 2-2. Foi muito difícil. Ah, e um dos gols do Talheres foi, sabe como? Contra da zaga do Fla. Tá doido? Alguém avisa que é pra evitar o gol e não marcar? E se contra o Talheres não foram muito bem, na partida seguinte contra a Universidade Católica destruíram metendo 3-0, com direito a uma jogadaça do Pedro. Ele fez o corte, ameaçou chutar, cortou de novo e deu um chutão sem chance. Golaço. O Flamengo tava classificado em primeiro com uma rodada de antecedência. Aí na última partida só ganhou do Sporting Cristal e foi pras oitavas com uma das melhores campanhas da primeira fase, 16 pontos. Os caras estavam voando. Mas assim, se na Liberta o Flamengo tava sobrando, no Brasileirão o negócio não tava tão bem assim. No dia que o Fla jogou o último jogo da fase de grupos, eles se encontravam em 14º lugar no Brasileirão e depois de uma derrota pro Fortaleza em casa e outra pro Bragantino, o Flamengo no fim da 10ª rodada continuava em 14º lugar. Então aconteceu o inevitável. O técnico Paulo Souza foi demitido. Sim, só 6 meses depois de assumir, o cara foi mandado embora e a diretoria do Fla foi mais uma vez criticada por demitir um técnico. Nesse momento, o Fla tinha tudo para entrar numa crise esportiva e só piorar mais ainda no campeonato. Mas aí, um dia depois de oficializar a saída do Paulo Souza, eles trouxeram um cara que já tinha sido treinador do Flamengo e que ia voltar para salvar o time, o Dorival Júnior. O Dorival já tinha passado pelo Fla entre 2012 e 2013, depois em 2018, e por estar fazendo um
um baita trabalho no Ceará, foi chamado pro Rio e assinou com o Flamengo. E se o clube já não vinha fazendo uma boa campanha no Brasileirão, naquele mesmo mês de junho, o Bruno Henrique, simplesmente um dos principais jogadores, teve uma lesão muito grave no joelho que o tiraria do resto da temporada. Mesmo assim, com uma situação ruim do time, que depois também tomou 2-0 do Atlético Mineiro no Brasileirão, eles eram os favoritos para chegar nas quartas da Libertadores, porque o adversário que caiu contra eles no sorteio foi um que até fez uma boa campanha na fase de grupos, mas era bem mais fraco. O Tolima, da Colômbia. O Flamengo era favoritaço para passar, mas teve muita mudança interna no time entre a fase de grupos e as oitavas, então todo mundo queria ver como eles iam se sair. Aí no dia 29 de junho, finalmente foram para a primeira partida do mata-mata, e a ida ia ser lá no estádio Manuel Murilo Toro, em Tolima. E se tu acha que foi um joguinho fácil, tá muito enganado. O Tolima até chegou a fazer um gol impedido. Por pouco não abriram o placar ali. Até que aos 17 minutos do primeiro tempo, o Flamengo tentou atacar, mas a zaga se fechou completamente. Aí ela caiu nos pés de Andrés Pereira, que pegou a bola, olhou pro gol e de longe deu um chutaço no ângulo. Que golaço incrível. O goleiro ficou só olhando ela viajar e cair no fundo da rede. 1-0. E esse era o último jogo do Andrés pelo Flamengo. Ele tava emprestado e depois disso teve que voltar pra Europa. Pois é, mas depois do gol do Andrés, o Tolima não abaixou a cabeça e meteu muito perigo. Eles atacaram muito e o Fla teve que tirar a bola de cima da linha mais de uma vez. Olha esse lance. O Léo Pereira salvou literalmente. Pra tu ter noção, nesse jogo o Tolima teve mais posse de bola e deu o dobro de finalizações. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu segurar o placar e terminou 1-0. E diferente do que tinha sido na Liberta anterior, não tinha a regra dos gols fora. Então não tava nada definido, tá ligado? Era só um golzinho de diferença. Então no dia 6 de julho foram pro Maracanã e sem o Bruno Henrique, outro atacante brilhou demais e fez uma das melhores atuações da história no mata-mata de Liberta. O Pedro. O Pedro entrou no jogo com sangue no zóio e não demorou nada pra ele encontrar o fundo da rede. Logo aos 5 minutos, ele recebeu um passe de Arrascaeta e mandou no canto pra abrir o placar no Maracanã. Aí 15 minutos depois, o Pedro dá uma deixadinha incrível pro Gabigol que chuta, o goleiro defende, ela rebate no zagueiro e passa da linha. 2-0. Aí no primeiro tempo não teve mais gol e ela foi pro intervalo. Mas o Flamengo não tava satisfeito com só 2 golzinhos. Então quando voltou pro segundo tempo, simplesmente acabou com o Tolima. Logo em 1 minuto e meio da segunda etapa, o Pedro recebe na pequena área e com tranquilidade bate sem chance pro goleiro, e aos 11 o Gabigol recebe no meio campo, vai levando e ninguém dá o bote. Então ele manda colocadinha no canto pra meter um gol muito lindo. Aí na sequência o Tolima diminuiu com um chute muito preciso de Quinones, e o Fla não gostou disso, então só meteu mais gol ainda. Aos 22 minutos, Pedro recebe um cruzamento de Rodinei e cabeceia pra dentro, depois o próprio Pedro manda por cima pra Matheus França ampliar, e aos 34 da segunda etapa, o Gabigol dá um chutão que o goleiro defende e ela cai nos pés de Pedro, que só manda pra dentro. O Pedro fazia a atuação de sua vida com 4 gols e o Flamengo metia incríveis 7-1 no Tolima, 8-1 no agregado, uma humilhação gigantesca. Nesse momento, todo mundo viu a força do Flamengo de Dorival, e se já tinha um elenco muito forte, naquele mês de julho o Fla contratou simplesmente o Everton Cebolinha do Benfica e o Arturo Vidal da Inter de Milão, além de Eric Pulgar da Fiorentina, entre outros, reforços de peso. Só teve algumas saídas também, como Lázaro e William Arão, que foram vendidos. Mas tá, o Fla chegava nas quartas com tudo e valendo vaga para as semis. Não iam pegar um time de algum outro país da América do Sul, e sim um dos mais fortes do Brasil, o Corinthians. O Corinthians tinha eliminado o Boca Juniors em plena Bombonera e chegava nas quartas da Liberta pela primeira vez desde 2012, quando foi campeão. Então era um adversário muito difícil e a ida ia ser na Arena Corinthians. Mas o Flamengo foi jogar a primeira partida contra o Tolima numa fase não muito boa, agora eles já estavam muito melhor. Então foram para a primeira partida na Neoquímica Arena e no começo teve chance pros dois lados, até que aos 36,5 do primeiro tempo o Flamengo ataca, o Corinthians desarma, mas o Arrascaeta rouba a bola de novo. Aí ele vai, dá um chutaço no ângulo e faz um golaço. Mano, olha a curva que a bola fez. Ela encobriu o Cássio de um jeito que era impossível de pegar. Até teve reclamação de toque de braço, mas o juiz viu como lance normal e o Flamengo abriu o placar. Aí depois, logo no começo da segunda etapa, o Rodinei faz uma jogadaça, vai levando e passa pra Gabigol, que com categoria bate no canto e amplia. Mais uma bola muito difícil de defender. Aí depois disso até teve mais chances e finalizações dos dois lados, mas ninguém mais marcou e o Flamengo saía da partida de ida com uma vantagem gigante de 2-0. Mas o Corinthians não ia baixar a cabeça e na volta no Maracanã o Timão ia tentar recuperar o prejuízo, tanto que logo aos 11 minutos quase abriu o placar, mas o goleiro Santos defendeu. No primeiro tempo o Flamengo não conseguiu dar nenhum chute certo no gol, até que no começo da segunda etapa o Arrascaeta leva a bola pra lateral e de 3 dedos passa pra Pedro fazer o gol.
gol, 3-0 no agregado. Aí depois o Fla ainda teve mais chances, mas graças ao Cássio não teve mais gol e o Flamengo eliminava o Corinthians para chegar em sua sexta semifinal de Liberta na história. Eles alcançavam as semis de uma forma perfeita, com 4 vitórias em 4 jogos no mata-mata. E valendo vaga para grande decisão, eles iam pegar o time que tinha eliminado o River Plate e o Talheres, o Vélez Sarsfield. Mano, o Vélez estava ali na semifinal, mas estava numa fase muito ruim. Pra tu ter noção, no campeonato argentino, os caras chegaram a ficar mais de 10 rodadas sem vencer. E até a gravação nesse vídeo, eles estão em penúltimo no campeonato. Pois é, mesmo assim, no mata-mata da Libertadores, estavam invictos. O Fla tinha que ter cuidado. Então no dia 31 de agosto, foram pra partida de ida lá no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, e a torcida do Vélez fez muita pressão, levando o sinalizador e tudo mais. Mas não teve jeito. Aos 31 minutos, Léo Pereira dá um cruzamento perfeito no pé de Pedro, que só tocou pra dentro e o Flamengo abriu o placar. Aí o Vélez até quase empatou numa bola parada. Por muito pouco o cara não pega o rebote, mas nos acréscimos do primeiro tempo, Gabigol recebe, passa pro meio e Everton Ribeiro toca no canto pra ampliar. 2-0 logo no primeiro tempo. Mas o Flamengo não estava satisfeito. E quando falo Flamengo, digo Pedro. Aos 16 da segunda etapa, ele recebe uma bola na profundidade e com categoria manda de cavadinha pra encobrir o goleiro. E aos 38 minutos a bola sobra pra ele sozinho, que com tranquilidade manda no canto pra ampliar a goleada. 4-0. Mano, o Pedro mais uma vez fazia um hat-trick e o Flamengo goleava o Vélez na Argentina. Fechou o caixão dos caras logo no primeiro jogo. Então na volta no Maracanã, ninguém ficou com medo do Vélez dar algum perigo. Mas na real que os torcedores tomaram um sustinho, porque aos 21 do primeiro tempo o Vélez ataca e Lucas Prato abre o placar no Maracanã. Mas se os argentinos tinham alguma esperança, antes de acabar o primeiro tempo, Pedro aparece de novo pra cabecear pra dentro do gol. Mano, quarto gol dele contra o Vélez. E no segundo tempo, o Flamengo ainda conseguiu meter mais um com o Marinho. Ele meteu um golaço, jogando a bola num ângulo. O Flamengo bateu o Vélez por incríveis 6-1 no agregado, com 4 de Pedro, e chega em sua quarta decisão de Libertadores na história. 1981, 2019, 2021 e 2022. E até a final, o maior goleador do Flamengo e do torneio é o Pedro, com incríveis 12 gols, seguido pelo Gabigol com 5, e o cara com mais assistências ainda é o Bruno Henrique, com 5. Pois é. Aí nas semifinais de 2019, o Flamengo também ganhou por 6-1 nas semis, hein? Será que é coincidência? E aí, tu acha que o Flamengo vai ser o campeão? Comenta aqui embaixo. E se curtiu esse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos do meu canal. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!